Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do exercício número 10 da formação Topsoil e Dude avançada. Nesta parte do exercício iremos criar o keypoint de posicionamento do componente e iremos gravá-lo na biblioteca standard como um componente extrudido. A criação do keypoint serve para posicionar o componente em relação ao contorno do perfil guia. Pode ser criada mais do que uma forma de posicionamento. Vamos iniciar a função Tools Point Offset Point e vamos selecionar o ponto conforme demonstrado. Os keypoints devem ser criados no plano de sistema de coordenadas FR1. Vamos selecionar a direção y- e aplicar uma distância de A a dividir por 4. Vamos posicionar agora a dimensão para finalizar a criação do offset. Após a criação do primeiro ponto, a função mantém-se disponível para a criação de mais pontos. Vamos por isso selecionar o ponto criado anteriormente como origin point e a direção x- com uma distância de E. Vamos posicionar a dimensão e vamos agora usar a função assembly define component define keypoint para definir o ponto como keypoint de posicionamento do componente. Selecionamos o offset point à esquerda como keypoint. E agora vamos aplicar um nome, P1, e uma designação, limite externo. Para alternar entre dois componentes extrudidos é necessário que os keypoints tenham os mesmos nomes. Vamos selecionar o outro offset point e vamos aplicar o nome P2 e designação limite interno. Vamos agora definir o componente através da função would define part. E vamos aplicar-lhe uma designação de rodapé tipo 1 e o material, tal como indicado. De seguida, vamos gravar o componente na biblioteca através da opção Assembly Define Component Edit Save Template, Save Standard Template, de forma a poder usar o componente extrudido e automaticamente criar os cortes. Este componente terá de ser definido como um Extruded Component. Vamos para isso iniciar a função Assembly Define Component Define Extruded Component e vamos selecionar a opção All Assembly para definir todas as peças da montagem. De seguida, vamos guardar o documento e fechar o documento. O próximo passo será a utilização do componente extrudido no documento Design de Interior. Para isso, vamos abrir o documento Design de Interior e vamos tornar corrente a Layer 14. Vamos agora iniciar um novo sketch e vamos usar a função Contour para desenhar o contorno em volta dos caixotes de base conforme apresentado. De seguida, vamos usar a função Create Offset Profile com o modo Offset Type igual a Profile e vamos clicar a curva de Offset com uma distância de 50 para o interior dos caixotes. Por fim, podemos finalizar o sketch. Vamos agora inserir o componente extrudido. A partir do contexto Wood, vamos iniciar a função Extruded Component e na janela Standard Component Inclusion, vamos selecionar a nossa biblioteca Standard e selecionar o componente rodapé criado anteriormente. Vamos agora na barra Diálogo selecionar o botão On Curves para aplicar o perfil extrudido ao longo de uma curva. E vamos selecionar a curva de offset criada anteriormente. Os três componentes extrudidos serão criados automaticamente, as laterais e a frente, e três opções poderão ser definidas na utilização do componente: o seu posicionamento,
um ângulo de rotação e a forma como irá ser feito o corte. Vamos aplicar os seguintes parâmetros: limite externo, com um ângulo de 0 graus e um corte planar com text meter. Por fim, validamos com OK. E desta forma terminamos a segunda parte do exercício número 10 da formação topsólida avançada.